deadlift romeno e o deadlift com stiff legs são dois exercícios muito utilizados no treinamento de perna para pessoas que querem aumentar a força e a massa muscular. Entretanto, há uma confusão muito grande de quando você deve utilizar cada um desses dois exercícios, porque eles se parecem bastante. Mas ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês que eles são muito diferentes e eles têm finalidades bem diferentes também, dependendo da forma como você encaixá-los no treinamento. Meu nome é Gabriel Martins, site Pentagon Strength, bem-vindo a mais um vídeo. Vou começar falando sobre o deadlift romeno, tá? Ele é um exercício onde você vai estar realizando praticamente na flexão do seu quadril, com um pouco de flexão do joelho, mantendo as costas estendidas, focando principalmente em sentir o grande alongamento da sua cadeia posterior, no caso, posterior de coxa, e subir contraindo o glúteo, tudo isso sem deixar as costas dobrarem. Você tem de cara que ele é um exercício de cima para baixo, vamos dizer assim. Ele tem um foco na fase excêntrica, tá? Muitas vezes também as pessoas confundem esse exercício chamando ele de stiff, mas o próprio nome do exercício te diz o que ele é. O stiff leg deadlift é um deadlift com as pernas estendidas. Esse exercício não é um deadlift, tá? Esse é um exercício chamado hinge, que é uma movimentação que você faz com o seu quadril. Ele tem um foco na fase excêntrica e por isso ele tem um grande componente no alongamento do seu posterior de coxa, principalmente na porção da origem, ou seja, mais próximo ao quadril. Então daí você tem uma grande amplitude de movimento do seu posterior e do seu glúteo. Mas ele também vai estar trabalhando a sua lombar e as suas costas superiores de forma isométrica. É muito comum, depois de você fazer um dia que você treinou muito o deadlift romeno, você sentir as costas superiores doloridas no dia seguinte, justamente também pelo alongamento com resistência, já que você vai estar utilizando uma carga relativamente alta para realizar esse exercício de maneira efetiva. Esse exercício tem um bom estímulo por fadiga, mas eu não chamaria de excelente. Isso quer dizer que você vai utilizar uma carga razoável e vai conseguir bastante estímulo dela. Mas eu não vou falar que é o melhor de todos, porque existem outros exercícios como o Good Morning, no qual você vai estar utilizando uma carga substancialmente reduzida e ainda assim vai ter um estímulo interessante. Mas comparado, por exemplo, ao deadlift, a sua carga vai ser bem mais baixa. Isso faz com que seja um ótimo exercício para a hipertrofia e nem tanto para a força. E o principal motivo, na minha opinião, é que ele tem um grande tempo sob tensão, onde você tem que manter as suas costas estendidas de forma isométrica. Isso acaba limitando o exercício por um grupo muscular que geralmente é o mais fraco, que é a lombar ou o abdômen. A pessoa não consegue manter as costas na posição neutra, ela acaba curvando e você perde a finalidade do exercício, porque você perde o alongamento da sua cadeia posterior se suas costas fletirem e levarem o seu quadril junto. Então ele é um bom exercício para ser utilizado com cargas intermediárias, embora você também possa fazer cargas máximas. Eu só te daria o conselho de não utilizar isso para muitas repetições. Ele pode ser adaptado para pessoas que têm menos mobilidade, fazer amplitude reduzida, é só descer menos, e pessoas que têm amplitude aumentada podem simplesmente elevar seus pés do chão, subir numa anilha, num step, alguma coisa. Eu recomendo que ao fazer esse exercício, você, ou na série de aquecimento, ou nas séries iniciais, tente alongar um pouquinho, porque isso vai permitir com que, ao longo do seu exercício, você consiga mais e mais amplitude de movimento. Se você não conseguir, significa que você não está fazendo a amplitude toda que você aguenta, tá? Porque uma das próprias características do tecido muscular e do seu tendão é que, ao aplicar a mesma resistência durante um determinado período de tempo, ele vai alongar cada vez mais. Então, ao longo das suas 3 séries de 10, geralmente na 10ª repetição você vai estar descendo um pouquinho mais do que a primeira, se você fizer da maneira correta. É um exercício que eu consideraria como principal ao se tratar em seleção de exercícios para a hipertrofia do posterior de coxa, principalmente focado na movimentação do quadril, ao contrário do joelho, no qual eu utilizaria já outros exercícios. Agora falando sobre o stiff leg deadlift, eu já mencionei da tradução do nome lá atrás, então não vou falar disso aqui agora. É um exercício que, assim como o deadlift, o nome já diz, começa na porção concêntrica, ou seja, ele começa no chão. É um exercício muito menos comum do que o romeno e eu, para ser sincero, nunca vi ninguém fazendo numa academia aqui no Brasil. Ele é interessante porque ele vai estar treinando o seu posterior de coxa para gerar força na posição alongada, que é uma posição não favorável. Então, se você consegue gerar força naquela posição, quando você estiver em uma posição favorável, você vai gerar muito mais. Não só isso, você está trabalhando as suas costas numa posição isométrica, ainda mais desafiadora do que o romeno, porque é como se você tivesse pegado a porção mais difícil do romeno e fizesse ela ainda mais difícil. Ele é um exercício de contração do tipo estática sobreposta por dinâmica. Significa que a barra está parada e você vai ter que gerar movimento do zero, tá? É uma característica dos movimentos onde há uma quebra da fase concêntrica e excêntrica e são
focados mais na porção concêntrica do movimento, que é gerar o movimento. Dito isso, ele não tem a amplitude totalmente completa para esses grupos musculares, porque a barra está encostando no chão, e se você tiver muita mobilidade, você não vai estar fazendo tudo o que você consegue. E se você tiver pouca mobilidade, você vai compensar. Então esse é um exercício que você tem que utilizar com cuidado, porque se você tiver pouca mobilidade, tentar fazer esse exercício, você vai com certeza fletir suas costas, porque o seu posterior encurtado vai puxar o quadril e vai acabar dobrando as costas, tá? E se você quer fazer isso, assim, com um pouco de senso comum, você vai saber que não é tão interessante assim. A não ser que a carga esteja tão baixa que você queira treinar com as costas fletidas, aí beleza, tá? Mas a maior parte dos casos não é isso. Então, se você não tem uma boa amplitude de movimento, faça o trabalho de flexibilidade ao mesmo tempo que você realiza o stiff com elevação do chão, ou seja, eleve-o 5, 10 centímetros do chão, não deve precisar mais do que isso para você conseguir manter as costas em posição neutra e ainda assim alongar o posterior o máximo que você consegue e aí começar o exercício. Mas tudo aquilo que é visto como uma maldição também pode ser uma bênção. Então, pelo fato dele ser tão difícil nas suas costas, significa que fazê-lo da maneira correta e ficar mais forte nele com o passar do tempo, também vai fortalecer bastante as suas costas nas posições comprometedoras. Por isso que eu falei, vai depender muito de por que você está utilizando esse exercício e qual a finalidade dele no seu treinamento. O fato dele interromper a fase concêntrica e excêntrica, encostar no chão e tirar a tensão do músculo, faz com que ele não seja tão interessante assim para a hipertrofia. Ele não tem os fundamentos principais da hipertrofia, que é manter a tensão no músculo, realizar o alongamento com resistência. Entretanto, o fato dele ser estático sobreposto para o dinâmico, eu acho que ele é um excelente exercício para treinar o seu sistema nervoso a contrair as suas fibras musculares na hora que você precisa. E isso nada mais é do que a força. A força quer fazer esse tipo de adaptação. Então, eu considerarei que o Stiff Leg Deadlift é um ótimo exercício para quem quer utilizar altas porcentagens para baixas repetições e treinar força, considerando que ele tem muita transferência para o levantamento terra, porque eles são exercícios extremamente parecidos. Você basicamente vai entrar na posição do seu terra, vai estender a sua perna, né, esticar o joelho e estender as suas costas e levantar o peso a partir dali. Ele é basicamente um deadlift com a forma incorreta, tá? E aí sim você vai fortalecer aqueles grupos que geralmente estão mais enfraquecidos. Para citar uma coisa que o Luiz Simmons falou uma vez que foi muito interessante, foi que o levantamento sumô da Laura Phelps, que é uma das atletas de força mais fortes do mundo, se não a mulher mais forte do mundo, em questão de powerlift, a técnica dela era tão boa, mas tão perfeita, que o único jeito dela ficar mais forte naquele momento é fazer a técnica dela ficar ruim. Então o que o Luiz Simmons fez ela fazer? O Stiff Leg Deadlift. Porque ela, na hora de entrar no exercício, tinha uma forma tão perfeita que ela tinha pouco trabalho de lombar, pouco trabalho de posterior de coxa. E aí ele tirou ela do sumô perfeito e fez ela fazer o convencional stiff. E depois fez até o sumô stiff com ela também. E tudo isso foi muito importante para ela chegar no nível que ela chegou. Ele não tem um estímulo por fadiga tão bom assim, o que é comum para exercícios de força, porque você quer alta fadiga e você quer alto estímulo. Então você vai estar utilizando mais peso ainda, mas também vai ter uma resposta muito grande do seu sistema nervoso central, tá? Embora não ative tanto assim, tantas fibras musculares de todos esses grupos musculares, no todo ele ativa bastante e também estimula muito seu cérebro. Isso é muito bom para quem quer ganhar força. Então eu estaria utilizando esse exercício na posição de um exercício principal, como eu já falei, com altas intensidades e com baixas repetições e bastante tempo de descanso. Para concluir, considere que nem sempre você tem que fazer um ou outro, você pode estar utilizando os dois ao mesmo tempo no seu treinamento e você pode ter fases onde você prioriza um exercício e depois prioriza o outro. Inclusive, é assim que você vai treinar caso você queira treinar o resto da sua vida. Porque eu não faço vídeo para quem quer ficar um ano na academia, ficar gigante e depois parar de treinar. Aqui, considerando que você vai treinar durante 5, 10, 15 anos para conseguir grandes feitos de força, grande massa muscular de forma natural, é comum que tenha fase onde você treina mais um exercício e depois outro. Agora você já sabe as especificidades e características de cada um deles e você consegue considerar qual é o melhor e qual você precisa nesse momento e guardar o outro para quando você precisar lá na frente. Se você gostaria de ver mais exercícios comparados aqui no canal, mande aqui embaixo nos comentários ou entre em contato comigo lá no Instagram. Deixe o like se você gostou do vídeo, se inscreva se você não é inscrito e se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.